Olá, queridos amigos da Confraternização Espírita Baiana, Vinha do Senhor. Jesus nos abençoe, nos dê paz. Que bom que estamos juntos, agora no mês de Jesus, como é chamado mês de dezembro, aí próximo ao Natal, para falarmos sobre o Evangelho, fazermos algumas reflexões, enfim, interagirmos mais uma vez juntos. E hoje o tema proposto pela casa é um fragmento do Sermão da Montanha, muito interessante e até, de certo modo, pouco falado. Está lá no finalzinho das bem-aventuranças, né? Jesus abre com as bem-aventuranças, e lá no finalzinho das bem-aventuranças ele vai proclamar algo bastante inusitado até certo ponto, né, que é exatamente o nosso tema: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha que coisa bem assim, bem inusitada, né, para a época e hoje, né, porque quem é um bem-aventurado? Um bem-aventurado é um feliz, né, é um feliz, é alguém que alcança um estado de ventura espiritual. Não é um estado de ventura espiritual, é um estado íntimo, não é um estado interno, não é um estado que tenha a ver com as coisas que estão se sucedendo fora. Você pode guardar a aventura íntima, né, mesmo sendo portador de uma patologia que afete o seu corpo de um modo muito grave, muito intenso, muito dorido, né? Mas intimamente, internamente, você guardará essa aventura. Olha que coisa interessante, né? Então, em verdade, só que Jesus, ele, no sermão, ele abre com as bem-aventuranças, ele vai traçar um roteiro com essas bem-aventuranças, né? Ele vai traçar uma série de momentos, vamos dizer assim, evolutivos, que vão somados, constituindo esse estado, né? Um estado de perfeição, porque o Evangelho ele se inicia com Jesus aqui, em provas e expiações, mas vai seguir com o Espírito até ele chegar à sua condição crística, né? A sua condição crística, né? Então, em algum momento, não só no orbe Terra, em outros orbes também, que estejam na mesma fase do planeta Terra, o Cristo, os seus Cristos, que são aqueles espíritos responsáveis pelo desenvolvimento, pelo crescimento, pelo amadurecimento daquele orbe, seja ele qual for, em que ponto do universo ele se encontre, o Cristo deverá ir até essa humanidade para então apresentar essa revelação, né? Essa revelação, que é a revelação da verdade. O amor incondicional, né? Que é o caso do nosso Cristo aqui, que trouxe para todos nós o amor incondicional, para a gente passar a ter uma ideia do que é o amor incondicional. Porque existe um amor e nós sabemos, mas nosso amor é condicionado a determinadas coisas, né? E ele, Jesus, aparece para trazer o amor incondicional que era desconhecido de todos nós. Então, o estado de bem-aventurado é um estado íntimo. É um estado íntimo, é um estado interior. É um estado onde as virtudes são estruturadas, edificadas. E traz, então, essa condição excepcional do próprio espírito avançar, né? Crescer. Porque o crescimento, ele não é corporal. O crescimento, ele é interior. Quando se diz, olha, nós vamos alcançar o céu, nós vamos alcançar
estados muito elevados na vida espiritual. São estados elevados, mas que são íntimos. Quando a gente deixa o corpo pelo fenômeno da morte, obviamente nós nos deslocamos por uma atração magnética para a colônia ou ponto no mundo espiritual, cuja vibração seja compatível com a nossa, porque tudo é compatibilidade vibratória. Não é? Tudo é compatibilidade vibratória. Tudo se vincula por sintonia. Mas a sintonia, o que é a sintonia? É uma expressão material, portanto vibratória, daquilo que nós carregamos intimamente. Não é? Então não adianta eu tentar ou imaginar vínculos ou relações com espíritos mais elevados, moralmente elevados, se eu não guardo essa moralidade, essa elevação interiormente. Eu posso até querer, eu posso até pretender, mas é necessário que eu edifique isto em mim. Né? Então é disso que nós vamos falar hoje aqui um pouco, né? E obviamente teremos que, para falar sobre essa última bem-aventurança, né? Está lá no finalzinho das bem-aventuranças, nós vamos examinar um pouquinho das anteriores, porque esse é um estado construído, né? Esse é um estado construído, é um estado muito diferente. Bem-aventurados, olha que coisa interessante, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça que cometem, que praticam, porque deles é o reino dos céus. Né? Então a pergunta é, como alguém pode ser um bem-aventurado, portanto um feliz, por ser perseguido? Isso é uma incógnita. Isso é uma incógnita. Né? Uma incógnita. Jesus traz, porque todo mundo quer o conforto, todo mundo quer estar livre de problemas, livre de dificuldades, todo mundo quer ser amigo de todo mundo para não me incomodem, eu não incomodo você. E aí nós vivenciamos os processos de omissão, né? Dentro de todas as áreas, dentro da família, dentro da área profissional, né? Dentro da área política, na área do nosso trânsito social na comunidade em que nós estamos, terminamos sendo omissos para que haja ali um certo ajuste, algo que não dê muito trabalho, porque, né, isso dá desgaste com as pessoas e tal. Então, ninguém procura um estado de perseguição, nem Jesus propõe isso, que você busque ser perseguido. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que em você sendo perseguido, né, você é um bem-aventurado. Mas nós vamos falar um pouquinho mais disso no final. Né? Eu queria passar um pouco pelos estados, pelas bem-aventuranças anteriores, que vão formando esse estado. Jesus vai abrir, diz falando, e nós já tivemos até a oportunidade nessa casa de fazer palestra presencial sobre esse tema, né? Eu me recordo bem sobre esse tema, já fazendo uma palestra presencial. Então Jesus abre o Sermão da Montanha dizendo, na estruturação deste perfeito roteiro, né, de harmonização das forças do Espírito, que é o Sermão da Montanha. Então ele vai abrir dizendo, bem-aventurados os pobres pelo Espírito que se é. Notem bem, pelo Espírito, não de Espírito, mas pelo Espírito. O Bertoldo explica muito bem isso, que a partícula de não representa exatamente a ideia que o Cristo quis dar, mas ele quis dar uma ideia de pelo, como se fosse uma troca. É uma pobreza, mas não é uma pobreza de não ter bens, é uma pobreza de não se estar aprisionado a eles. Então, o indivíduo ser livre, está na vida física, está na vida material, está na vida corporal, mas não é um prisioneiro do corpo, das sensações, dos prazeres. Tem prazeres, é natural, é óbvio que temos prazeres. Mas você não cria, não faz do prazer algo intenso, algo único e algo viciante. É isso que ele quer dizer. Né? Então, bem-aventurados os pobres, os desapegados, pelo Espírito que se é. Quer dizer, a visão de Espírito que já se possui.
se tem. Né? Então, nisso você começa a perceber a grandiosidade da obra e do seu autor, que é Deus. Que é Deus. Então, à medida que nós vamos percebendo que não conhecemos muito e que não temos domínio muito sobre as coisas, muito menos sobre as pessoas, nós vamos construindo um estado de entendimento. Essa é uma mensagem direta para o mental. Ele já abre direto com a mensagem intensa para o mental. Né? Então, nós vamos percebendo que somos muito menos do que o que achamos que somos. E então estabelecemos mentalmente um estado muito importante. E é por isso que Jesus abre o sermão da montanha com esse estado, que é apresentando um estado de espiritualização, de busca de espiritualização. Então, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o indivíduo começa a ingressar no estado de humildade. O estado de humildade, de entendimento da sua condição no mundo. Ele é um partícipe do mundo. Ele não é o mundo não está a serviço dele. Então ele rompe com uma estrutura muito forte montada em nós, que é o nosso egocentrismo, que vai nos conduzir a condutas egoísticas, a condutas aprisionadoras. Olha aí. Olha como esse primeiro movimento do sermão é fundamental, brilhante. E Jesus abre com ele, porque se nós não compreendermos isso de saída, não compreenderemos o resto do sermão. Né? Então, ele vai apresentar Deus, a obra, portanto Deus, o amor de Deus, olha que coisa sensacional, que é isso que nós precisamos ir entendendo e compreendendo, como esse amor, ele se estrutura, como ele se manifesta no universo, né? Como tudo, dentro desse amor de Deus, tudo é criado e é sustentado, né? Mantido, como Joana de Ângeles fala isso. E então nós começamos a, dentro desse estado de humildade real, começamos a desenvolver uma condição muito especial, que é a condição de obedientes. Passamos então a ser obedientes a Deus. Essa é a nossa busca. Porque se nós não compreendermos isso, seremos o quê? Revoltados. Revoltados. Seremos sempre discordantes da vida, dos fatos, das coisas, das situações. Não é isso, não deveria ser assim, você não deveria pensar assim. Aí começamos a comandar as pessoas, o que elas devem pensar, o que não devem, como devem agir, o que devem querer, o que devem pretender, aquilo que elas devem aspirar. Olha, imagine, nós comandando a vida das outras pessoas. Então é uma situação muito especial, muito profunda, né? E Jesus, então, ele vai migrando para outros estados. Ele vai descrevendo e dizendo, se você consegue esta virtude, você é um bem-aventurado, é um feliz, porque você já conseguiu isto. Olha como ele vai avançando e construindo isso belíssimamente. Aí ele segue, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Olha que coisa especial. A aflição que ele fala aí não é só uma aflição corporal, uma aflição onde uma dor impõe a você uma determinada restrição ou limitação. Termina sendo importante, nós sabemos disso. Porque quando somos limitados e fazemos tudo para romper aquela limitação, não aceitamos e não conseguimos, porque a lei impõe, as leis espirituais impõem. Às vezes nós somos confinados no corpo, aprisionados ao corpo, magneticamente presos ao corpo, é a encarnação. Não, você vai viver a encarnação com essa limitação corporal. Isso é um aprendizado grande para que nós possamos construir a ideia do que? Da humildade, que está no primeiro movimento que nós tivemos lá. Vimos agora. Né? Tudo colabora para que nós possamos compreender o nosso próprio processo. Né? De criaturas envolvidas, ligadas umas às outras, né? Sob a coordenação divina. E isso estabelece humildade, e humildade
estabelece, abre um campo vasto para que a gente possa entender as leis, entender Deus e submeter-se à vontade dele. Como está no Pai Nosso. Pai, seja feita a tua vontade. Olha Jesus ensinando a gente. A gente ora, Pai Nosso, que está... Mas quando chega nesses trechos, a gente não percebe muito. A gente não entende muito o que é que ele está querendo dizer. Né? Então, ele diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Há uma aflição corporal, sim, né? Uma aflição importante, e nós nos tornamos felizes, mesmo que a gente termine não compreendendo porque está sofrendo aquilo, mas aquilo nos favorece no futuro. Né? Depois que saímos do corpo, entenderemos porque passamos por aquilo. Mas ele está falando sobretudo, e mais especialmente, de uma aflição moral. Olha bem, não é uma aflição corporal da dor, mas uma aflição moral. Que essa aflição moral, ela é uma aflição estabelecida ou consistente numa busca que se faz. Né? Então notem que é um novo estado interno. Isso é um novo estado interno do espírito. Né? Ele já compreende a lei, ele já compreende a estrutura no primeiro movimento, se põe numa condição de humildade e de obediência, e então ele faz uma busca. Né? E o que é que ele procura? Ele procura um estado moralmente melhor. É isso que nós devemos procurar. Ninguém deve procurar soluções. Né? Ou ir para o espiritismo ou uma outra crença, pelo menos, não vou falar pelas outras crenças, mas para o espiritismo, pelo menos o espírita não vai prometer salvação. O espiritismo não é salvacionista, não salva pessoas. A pessoa é que se salva, tanto que o lema espírita é fora da caridade não há salvação. Então é necessário praticar atos elevados no bem. É isto. Né? Então Jesus vai construindo esse estado muito especial dentro do próprio... Tudo isso é interior. Às vezes você não diz uma palavra. Você ensaia, tem seu trabalho, tem suas coisas, mas você vive isso internamente. Né? Você vai construindo isso, vai percebendo e vai se movimentando e vai buscando. E essa busca é uma busca tão necessária que passa a fazer parte da sua essência. Né? E isso se torna uma aflição nesse sentido que ele se refere. Uma aflição da busca. A busca pela aquisição dessas situações, dessas elucidações, dessa luz interior. Autoiluminação. Né? Autoiluminação. Mas não é iluminação de fora, não é acender luzes aqui fora. Né? Mas uma iluminação por dentro. Autoiluminação. Estado luminoso, né? Joana usa essa expressão, né? Estado luminoso, estado de luz interna no próprio indivíduo. Então o indivíduo começa a ver-se, a perceber-se a si mesmo, identificando defeitos, né, impropriedades da sua conduta, da sua vida, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, e também identificando o quê? Os recursos para que ele possa curar, né, trabalhar no seu próprio processo de cura. Né? Então, ele vai migrando, aí ele vai se desenvolvendo e ele vai dizendo, à medida que isso vai acontecendo, você vai estabelecendo um estado de pureza. É um estado de purificação. Né? As encarnações, elas são somadas e são solidárias entre elas, né? Para que haja o quê? Uma purificação do próprio indivíduo. Aí ele diz, bem-aventurados, ou seja, felizes, no estado interno, felizes, os puros de coração. Olha aí o mestre. Puros de coração, porque verão a Deus. Quem é o puro de coração? É aquele que, de alguma forma, ele já não quer e não tem mais intenções. As intenções ruins, as intenções negativas. Não quer explorar, né? Não quer se vingar, não quer obter vantagem perante as pessoas,
não leva as pessoas a erros, não induz as pessoas a equívocos, não as explora, não as diminui, não as desqualifica. Olha, que coração belíssimo, né? Um coração puro nesse sentido, puro de não ter mais intenções ruins, né? Olha que coisa muito especial que Jesus traz, construindo essa beleza de estado íntimo. E aí ele diz, estes que não têm as más intenções, abrem o coração se expande, porque o coração é o conjunto das forças da alma, está no coração, né? A cardioenergética, que é uma ciência humana, ela vai dizer isso, que na verdade, nós pensamos com o coração. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Carlos Pastorino, na obra Impermanência e Imortalidade, uma psicografia de Divaldo Franco, vai falar sobre isso quando ele trata de um capítulo cujo título é o coração, né? Acho que, salvo engano, acho que é o coração, o título do capítulo. E ele vai então traduzir tudo isso, toda essa beleza e profundidade sobre o coração. Por isso que Jesus no Evangelho, ele não fala da mente, notem isso. Ele fala do coração o tempo inteiro. E ninguém fica entendendo, coração, que o coração é a expressão da própria alma. Naquilo em que o coração não aprova algo, o coração não se envolve em alguma coisa, né, com alguém, ou com uma tarefa, com uma atividade, com um ideal. Se o coração não está ali, você não está ali. Aonde estiver o teu tesouro, olha como Jesus fala, aí estará teu coração. Perfeito. Ou seja, aí você põe todas as suas forças. Aí estará a tua alma. Você, que nós somos a nossa alma, né? Onde a nossa alma não estiver, nós não estaremos. Assim são nas relações, né? Às vezes vivemos com pessoas ou convivemos, mas que não pomos a nossa alma junto com aquela pessoa, naquele coração, né? Então temos dificuldades, vamos melhorando e tal, mas enfim, é o processo evolutivo nosso. Então é nesse sentido, amigos, que ele constrói todos esses estados belíssimos, é um verdadeiro poema, mas também é um roteiro especial de harmonização do intelecto com o sentimento, né? E aí ele prossegue, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Olha aí, o que é que ele quer dizer com isso? Bem-aventurados aqueles que querem a oportunidade para a reparação. Olha que coisa especial. Fome e sede. O que é fome e sede? Fome e sede é uma movimentação interna do indivíduo que está desnutrido, está sem alimentação, não há alimento. É como se dissesse, eu quero alimento. Eu preciso do alimento. É isso que a alma precisa dizer. Então a alma, nós quando desencarnamos e praticamos atos graves, e etc, nós passamos tempos longos desencarnados, aguardando que um determinado grau de consciência apareça. Santo Agostinho vai falar muito bem sobre isso quando ele trata lá da ingratidão dos filhos, né? Um texto belíssimo do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai dizer que a alma no mundo espiritual, em dado momento, quando ela percebe os equívocos que ela cometeu, ela então vai pedir, implorar, suplicar, como nós. Como nós, amigos. Nós somos pedintes dessa oportunidade encarnatória que estamos tendo. Tudo foi pensado, tudo foi montado. Mas muitos de nós não teve essa oportunidade imediatamente, não. Isso pode ter demorado. Para quê? Para a gente valorizar. Né? Então, o sofrimento no mundo espiritual, na questão 255, Kardec pergunta isso aos espíritos. O que é esse sofrimento moral, esse sofrimento que vocês falam que tem no mundo espiritual? Aí os espíritos respondem a ele, esse sofrimento, meu amigo, é uma espécie de angústia interna. Uma angústia não é dor, não se trata de dor, não tem dor, ninguém tem corpo físico lá. Né? Alguns que ainda têm dores lá são frutos, resquícios da sensação, que ficam
estruturadas ainda, dimensionadas no perispírito. Mas depois que vai transitando a desencarnação no mundo espiritual, isso vai sumindo. Né? É uma espécie de memória de dores que tivemos por encarnações com desencarnações dolorosas, por doenças muito graves, aqui fica registrado. Mas a dor que ele fala é a dor moral. Então o espírito, quando ele não suporta, ele pede até que ele consegue. Então, esse estado é o estado de fome e sede de justiça. E justiça aí, compreenda-se, amigos, não é punição. Justiça não é julgamento. Nós temos essa mania, né? Eu quero que faça justiça, aí eu começo a julgar todo mundo. Esse tem que viver, esse tem que morrer, esse tem que... Isso nada tem a ver com justiça. Justiça é oportunidade, provimento divino, pela oportunidade para o indivíduo reparar. A fome e a sede é o arrependimento. É o arrependimento. E eu preciso da experiência, que é uma expiação, para que eu, na expiação, possa promover a reparação. Olha aí. Então, fome e sede de justiça. Então, é um dos bem-aventurados que tem fome e sede de justiça. Aqueles que estão na encarnação pedintes da oportunidade de reparação. Que às vezes, amigos, dentro da encarnação pode demorar. Dentro da própria encarnação pode demorar. Para chegar aquele momento em que você precisa agarrar com unhas e dentes, e quando você realiza aquele trabalho, você faz o quê? Você fica aliviado. Porque você veio para fazer isso. Alguns têm encarnação curta, 30, 40 anos, sai da encarnação. Bem-aventurados, felizes, portanto, os que têm fome e sede de justiça. E ele prossegue dentro desse perfeito roteiro, que são as bem-aventuranças, construindo esse estado interno de felicidade. Ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha aí. A mansuetude, que é um estado muito especial daquele que, por tudo que ele compreende, por tudo que ele entende, né, por tudo que ele vivencia, pela justiça que ele está praticando e pela fome de justiça que ele pediu e sede que ele pediu e foi concedido e ele aproveitou, ele faz paz íntima. Quem é o manso? O manso é o pacífico, é aquele que fez paz íntima, é aquele que aquietou os seus vulcões internos, porque vivia durante aquele desespero todo de ter violado a lei e precisava da oportunidade, precisava também do conhecimento, lá atrás, o aflito, né, quando a gente vem examinando, que é um buscador, aquele que busca o entendimento, a compreensão, um estado moralmente melhor de entendimento, de compreensão, de vida. Notem bem, amigos, eu não sei se está ficando claro isso aí, como ele constrói tudo isso. Né? E aí ele vai fazer essa paz íntima, que é uma paz com a consciência. É uma paz com a consciência. Aí ele vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Por que ele diz isso? Porque a terra está em estado de transição. Só vão ficar no planeta aqueles que tiverem os caracteres específicos da mansuetude. Não querem mais lutar, não querem mais brigar, não querem ofender, não querem diminuir, não querem pugnas, refregas, embates, disputas. Não querem mais isso. Veja que o primeiro movimento do sermão, o indivíduo já não quer mais isso. Ele já ingressa no estado de humildade. Ele quer, na verdade, ele se põe, na verdade, numa condição de aprendiz. Lembram que Emmanuel usa muito essa expressão nas obras dele? O aprendiz do Evangelho, ele usa sempre essa expressão. Porque o aprendiz é humilde, mas todo mundo quer ser mestre. Todo mundo quer ser mestre. Né? Todo mundo quer ser mestre, mas só temos um mestre. Só há um mestre. Jesus. Todos os demais somos o quê? Aprendizes. Somos aprendizes.
Entre nós aqui e ali, um que está um pouco mais à frente, um que tem uma maturidade moral maior, pode conduzir mais, pode orientar, pode... natural. Né? Natural. Mas nós só temos espiritualmente um mestre no planeta. Tanto que ele diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai, senão por mim. Em outro momento ele diz, eu sou a luz do mundo. Olha. Né? Então, ele é a nossa luz. Em outro momento ele vai dizer assim, sem mim nada podeis fazer. Fantástico, né? Nada podeis fazer. Eu sou a videira, vocês são os ramos da videira, os galhozinhos da videira, presos no ramo. Tirou aquele galho, não é nada, vai morrer. Porque não vai ter a nutrição, que é a nutrição trazida pelo caule, né? Que vai distribuindo os elementos de vida. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele vai estabelecendo tudo isso e aí ele migra para um novo estado de bem-aventurança. Ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Beleza, né? Quem é o pacificador? É o pacífico, que é o manso, que acabamos de falar, que reparte a paz que tem. Reparte, divide com as pessoas. E ele faz isso como? Dando as coisas, distribuindo as coisas, os bens materiais que ele tem, mas acima de tudo, repartindo com os outros o que ele é. Ou seja, as suas características, seus recursos morais, seus recursos de pessoa, o seu amor. Olha bem, tudo isso ele constrói esse estado todo. Bem-aventurados os pacificadores, pax facere, fazedor da paz, né? Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Porque Deus é a fonte da paz. Filho é aquele que promana de, decorre de. Né? Então ele diz, para você ser um filho de Deus, é necessário que você distribua a paz, que você distribua os recursos íntimos, verdadeiros, legítimos, que você possui. Não os falsos fazedores da paz, que não fazem paz nenhuma. Muitos incitam a guerra, muitos incitam os embates, as disputas, os homicídios. Não são fazedores da paz. Usam até expressões do evangelho e tal, mas não são intimamente, verdadeiramente, vibratoriamente fazedores da paz. Então, e aí ele vai migrando dentro desses estados e vai dizer ainda, bem-aventurados aqueles que são malditos, né? são diminuídos, né? Perseguidos por causa do meu nome. É muito próximo do fragmento que nós estamos estudando, né? Mas aí é com relação direta quando você divulga a mensagem do Cristo. A mensagem falada, a mensagem que ele traz, né? E aí você começa a ser perseguido porque você faz isso. E ele diz, e estes então terão muito júbilo, muita alegria. Sejam alegres quando isso acontecer, porque você estará comigo. Você estará comigo, olha aí. É isso que ele quer dizer, você está ligado com ele, vinculado a ele. Vinculado a ele. Então, tudo que a humanidade disser contra você, será algo que você terá como compreender, porque você já faz paz íntima. Você não vai litigar com ninguém, mas você vai compreender aquelas pessoas. Agora, esse é um estado muito delicado, porque muitas vezes o indivíduo, achando que está vivenciando esse estado, ele promove determinados isolamentos dentro das suas próprias concepções, fazendo uma leitura equivocada da vida, da mensagem de Jesus, criando seitas, igrejas, etc.,
e isolando um grupo gigante de pessoas, às vezes, das outras pessoas. Então, ó, muita atenção quando nós estivermos imaginadamente pensando que estamos sendo agredidos, ofendidos por conta do nome de Jesus. E às vezes não estamos verdadeiramente. Claro que aqueles que agridem não estão bem. Não são pessoas que estão em equilíbrio, né? Não há ninguém que agrida que possa se dizer feliz ou em equilíbrio. Quem agride já está em desequilíbrio. Então ele vai prosseguindo e aí ele conclui com o nosso tema: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. A justiça que cometem, a justiça que praticam. Que tem a ver também com essa que Jesus se refere, e a gente examinou um pouquinho antes. Aí ele diz, porque deles é o reino dos céus. Então você entra nos céus. O que é os céus? A paz interior. Um estado interno de profundidade dentro do próprio indivíduo. O reino não está fora, né? Assim? Pedro pergunta a Jesus, Senhor, onde está o reino dos céus? Pedro, o reino dos céus está dentro de vós. Não há um reino fora. Se nós ficarmos buscando o reino fora, estaremos ainda numa visão muito materializada da vida e de tudo, uma visão muito corporal, né? Pensando em cidades, em colônias. Joana de Ângeles diz assim, respondendo a uma questão. Ela diz assim, que a morte lhe colha no trabalho. Ah, morrer, eu vou para que lugar bom, lugar ruim, não interessa. Que a morte, no dia que for o dia se você desvincular-se da vida corporal, ela vai dizer que a morte lhe colha dentro do trabalho. Então, as características, vamos dizer assim, daqueles que vivenciam esse estado de perseguido, um negócio até meio esquisito de se dizer, né? Alguém ser feliz porque está sendo perseguido. Não é ser feliz porque está sendo perseguido. Né? No início do nosso trabalho nós já dissemos isso. Então, ninguém é feliz porque está sendo perseguido. Gostaríamos de ser felizes por estarmos todos vinculados, todos irmãmente ligados, fraternalmente vinculados, amando-nos uns aos outros, como Jesus propõe. Mas às vezes isso não é possível. Né? Agora ele diz, se sinta feliz porque você está cometendo justiça. E é isto. Né? Se sinta feliz porque você está fazendo o correto. E você será perseguido porque está fazendo o correto. Se isto acontecer, prossiga fazendo o que é correto. Há uma espécie de honra. Né? Você se sente honrado, digno, vamos dizer assim, digno de ser filho de Deus. Lembra que Jesus contou a parábola para isso? Pai, pequei contra ti, pequei contra Deus. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Parábola do filho pródigo. Lembram disso? Que aí quando ele vai dizer isso ao pai, ele volta para a casa do pai, retorna. Aí quando ele diz isso ao pai, pai, pequei contra ti, pequei contra Deus. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aí o pai não diz nada a ele. Que é um ponto importante dessa parábola. O que é que Jesus quer dizer aí? O reino dos céus não julga, acolhe. Né? Acolhe. E aí manda matar os bois, trazer sandálias novas, roupas novas, limpas, anéis para embelezar a pessoa. O reino nos embeleza. É isso que ele está querendo dizer. Olha que mensagem belíssima, né? Trazida pelo nosso querido mestre. Então, essa honra de ter escolhido o bem, né? E de saber mesmo que você está no caminho correto. Se espíritos começam a lhe perseguir, começam a dificultar a sua vida, encarnados e desencarnados, certos fatos começam a acontecer e dificultam, mais uma característica, perseverança. Tanto que Jesus diz isso, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Lembra disso? Somente, para ser fiel ao texto, somente aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Essa salvação aí não é a salvação de você largar todo mundo aí, abandonado, e você sozinho. Não. A salvação aí não é bem de salvar, mas é de salus. Tudo do latim aí.
Salos, que significa saúde. Só terão saúde espiritual, portanto moral, né? Aqueles que perseverarem no bem até o fim, no cumprimento da lei até o fim. E isso vai determinar muitas vezes, amigos, que o indivíduo fique sozinho. Sozinho. Não sozinho de não ter pessoas do seu lado, pessoas que... Não, vai ter um monte de pessoas. Você vai pertencer até a uma obra, a um trabalho, a uma instituição, seja ela espírita, ou católica, ou outra qualquer. Mas legitimamente nesse sentido, muitas vezes, você vai estar só, porque às vezes as pessoas não pensam como você. Né? Vai haver uma certa solidão. Claro que você vai estar com elas, você vai buscar envolver-se, porque você está no processo também de repartição de todo o bem, de toda a beleza, de todos os acréscimos que Deus lhe concede. Então você não estará isolado, mas muitas vezes você será incompreendido. Muitas vezes você será atacado, muitas vezes você será ignorado, diminuído, hostilizado, mesmo dentro do próprio grupo que você vive. E você precisa ter maturidade para perceber isto. E adotar o padrão fundamental trazido pelo Cristo. Orai e vigiai. Que é uma outra palestra, um seminário isso aí. Orar e vigiar é coisa para seminário. Mas são condutas importantes na manutenção desse estado que você está construindo, estruturando, edificando internamente, e à medida que você avança, mais luz você tem. Há mais luz. Por quê? Porque a fé se consolida. A fé vai se consolidando, e a fé é uma força fundamental do Espírito. Ela lança luzes sobre o caminho. E quem tem fé percebe nitidamente a meta. E a meta é Deus. A meta a alcançar é Deus. E o caminho a percorrer é o amor. Para chegar a essa meta. Então notem como Jesus vai construindo tudo isso. E conclusivamente é óbvio que a característica central para pessoas que estão vivenciando esses estados é a paciência, que é uma virtude. Uma mensagem belíssima no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a paciência, que é atribuída agora a Joana de Ângeles, mas ele se apresenta como espírito amigo. Mas a paciência, porque a paciência é a virtude e a arte de esperar sem exigir. Mas não é uma atitude de inércia. Na paciência há uma dinâmica de envolver, de interagir, de compreender, de auxiliar, de experimentar a indulgência, o perdão, a bem-querença do outro. Tudo isso envolve a paciência. A administração do tempo. Quem corre, quem estabelece padrões para os outros, que as outras pessoas têm que cumprir. Isso são padrões de prepotência. Vamos lá para o primeiro movimento do sermão. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Se eu tenho ainda pretensões de ganho, usando tempo, recursos, etc, 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 eu não sou um pobre. Eu não sou pobre, eu ainda sou um apegado. Mesmo que eu tenha propostas espiritualizantes fantásticas para aquela pessoa. Cada pessoa faz o seu caminho, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa faz sua escolha. Eu posso me dizer espírita, mas não vivenciar o espiritismo. Estarmos juntos ali, andando, caminhando, realizando, fazendo, participando de eventos juntos, etc, etc. Então, há que se ter uma compreensão e entendimento de que o meu processo é individual. E eu preciso ter paciência comigo para ter paciência com os outros, porque isso é medida de alto amor. Tudo isso, amigos, guiado pelo amor. O amor é tudo aí. Sem amor, não fazemos nada disso. Tanto que na abertura, a humildade enxerga o amor de Deus, que é o amor que Ele nos concedeu, olha aí, o amor
que leva à obediência, que vai proporcionar a resignação que só os mansos possuem. A resignação. Então, amigos, eu queria deixar essas breves reflexões e dizer que o caminho para a nossa cristificação, nos tornarmos cristos, mesmo diante de todas essas situações e estarmos sob o estado de exame, que é a perseguição, que é o nosso tema de hoje, é um estado de exame. Por isso Jesus se refere à perseverança, adverte sobre a solidão, adverte sobre a paciência. Ele foi para o deserto, incompreendido, ele foi para o deserto várias vezes, orar, etc, etc, etc. Quando ia orar, muitas vezes ele ficava distante dos discípulos. É um estado de solidão. Mas não é uma solidão ruim, é uma solidão com Deus. Notem bem, a solidão espiritual elevada não é uma solidão de vazio. Essa é depressiva. Porque as coisas que eu quero não acontecem, então a vida não serve. Então há um vazio, porque as coisas que eu quero não estão acontecendo. Mas não é isso. Essa solidão é uma solidão com Deus. Quando fores orar, Sermão da Montanha, né? Recolhe-te no teu quarto, no seu mundo íntimo, no campo das tuas melhores intenções. Que teu Pai que vem secreto, por que vem secreto? Porque ele já está em nós. Deus está em nós, o reino está em nós. Que teu Pai que vem secreto te recompensará. Ou seja, te dará acréscimos, te dará forças para prosseguir. Então, amigos, eu queria deixar essas breves reflexões sobre este tema. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse tema belíssimo, que precisamos fazer uma breve tradução, uma breve reflexão sobre esse tema, mas o tema guarda uma profundidade muito maior, principalmente nos fatos da vida, onde nós dizemos que queremos crescer e quando os exames chegam, nós recuamos. E aí perdemos a prova. Muitos até perdemos a encarnação. Mas, como é medida de justiça, passaremos em dado momento a ter fome e sede, o Pai concede novas possibilidades. Então, para este processo nosso, alcançar a cristificação, nos tornarmos cristos, é necessário antes passar pelos exames. E esses exames, que são as provas difíceis da traição, da violência, da incompreensão, etc., que compõem uma encarnação, nesse nosso transitar, essas provas nós vamos chamar de crucificação. Crucificação. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, ou seja, segui-lo, renuncie a si mesmo, aos seus pontos de vista, adote os meus, é isso que ele quer dizer, da pobreza, que nós nos referimos lá em cima, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, olha a crucificação, ou seja, tome os teus deveres, e os nossos deveres têm a ver, muitas vezes, com pessoas difíceis, complexas, muito complicadas, às vezes com patologias, que nós teremos que lidar com elas, amá-las, compreendê-las e tratá-las, a fim de nós nos curarmos integralmente. Porque muito do que sai pelo corpo são energias, e o corpo funciona como exaustor. Energias do nosso inconsciente de encarnações anteriores, que não encontramos a via adequada para sair, saem através de enfermidades. E nós vamos diluindo isso ao tempo em que somos freados na encarnação, porque as doenças estabelecem limitações. E com as limitações, se as compreendermos pelo desapego da nossa vontade, dos nossos valores, daquilo que nós queremos impor, se nos desapegarmos disso e seguirmos o Cristo com a cruzinha na mão, Cruzinha na mão. E aí nós compreenderemos o que ele está dizendo e largamente seremos felizes. Paz para todos, um Feliz Natal aos queridos amigos da Confraternização Espírita Baiana, Vinha do Senhor. Paz para todos. Tenhamos um Natal, um nascimento do Cristo em nós. Que assim seja.